Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje com autoridades aqui. A nossa juíza Carolina Gralha, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. Prazer tê-la aqui. Obrigada, Paulo. Eu estava contabilizando, já fazia mais de mês que eu não vinha. Uma alegria estar aqui de volta. Já estava quase sendo expurgada no programa, sabia, não, né? Por excesso de faltas. Não pode. Eu não deixaria. Eu seria o primeiro a não deixar. Tudo tranquilo? Tudo ótimo, né? Tirou umas férias? Não tirou férias? Não, ainda não tirei. Não tirou? Não tirei ainda. Sim, tem uns compromissos no fim de semana. Temos todos os finais de semana lá no Cozinheiros do Bem. Uma grande missão, uma missão de todos nós, de toda a sociedade gaúcha, toda a sociedade brasileira, que é combater a fome, né? Então fazemos a nossa parte, nossa pequena parte. Aí eu acho que depende da onde se fala, né? Da onde se fala pode não ter, da onde eu venho tem. Não. Infelizmente tem bastante. Fome é só pegar uma lanche aqui nas Ilhas do Guaíba, vai, se quiser entrar, se embrenhar numa ilha dessa, vai ver o que é fome. Outro dia eu, Caníbal, o desembargador, nós paramos na lancha dele, olhando uma ilha. A ilha é uma montanha de lixo, crianças subnutridas, parecia aquelas crianças africanas. Como é que chama aquela barriguinha, doutora Lídia? Como é que chama aquela barriguinha? A gente chama barriguinha de... Barriguinha d'água, a gente chama, né? Aquelas crianças peladas, peladas, nuas no meio do lixo. Não tem fome. É. Bom, mas tudo bem. Maria João Raul. Prazer sempre estar aqui com vocês, Paulo Sérgio. Obrigada pelo convite. Estiveste em Portugal? Não, infelizmente ainda não, mas quero ver se em outubro eu mato a saudade. Saudade de Portugal. Muita. Em outubro a gente também vai estar lá. É mesmo? Ai, coisa boa. Pois é, em outubro... As férias vai ser em Portugal, né? A gente vai fazer um encontro da magistratura gaúcha trabalhista lá em Portugal. Temos essa tradição de fazer encontros internacionais. Já há alguns anos estava adormecida essa prática e esse ano vamos conseguir retomar. E temos uma estreia no programa hoje, vocês sabiam? Opa! A doutora Fernanda Toqueto. Ai, que honra, gente. Fiquei muito feliz com o convite, em poder estar aqui, conhecer vocês. Natural de Nova Roma do Sul. Sabe quem é a primeira pessoa que eu conheço de Nova Roma do Sul? E acertou, né? Porque eu estava aqui esperando que tu não Ela achou que ia dizer Nova né? Pádua. Não, Nova Roma. Nova Roma do Sul. Mas hoje radicada em Lajeado. Isso aí. Podendo estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho com aquilo que eu sei fazer, que eu faço no dia a dia. Psicóloga, especialista em prosperidade, que eu não sei o que é isso. Né? O que é especialista em prosperidade? É você conseguir olhar para a sua vida, para todas as áreas da sua vida e conseguir decidir aquilo que vai transformar os seus resultados, seja pessoal ou profissional, né? É o desafio de equilibrar, né, as nossas conquistas, as nossas realizações pessoais, as coisas que a gente quer para a nossa vida, né? Então, trabalhar a prosperidade é buscar ajudar as pessoas a evoluírem, a crescerem, a se desenvolverem, especialmente, né, tem um movimento com mulheres, né, ricas mulheres. Ricas mulheres, mulheres que fazem acontecer. Se fossem mulheres ricas, todas estariam aqui. Todas estão no meu Ricas Mulheres, eu tenho certeza disso. Mulheres que fazem acontecer, mulheres que empreendem, que valorizam a carreira, a família, os relacionamentos, né? Então, o que eu puder deixar essa mesa ainda melhor com as minhas contribuições hoje é um prazer enorme. E por certo, a senhora vai ser muito melhor do que chegou aqui, pode ter certeza. Com certeza. Porque aqui é... muita cocriação aqui. Mas é óbvio. Olha o time que nós temos aqui na mesa. Olha... As quartas-feiras, o telespectador sabe disso. O dia mais feliz da minha vida é as quartas-feiras do Pampa Debates. Eu aprendo muito com as mulheres aqui e falo pouco. Nossa ex-segunda dama do Estado. É verdade, Paulo. E hoje não temos primeira-dama, né? Pois Goia Cairoli. Telecheia Prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos, os telespectadores da Rede Pampa. Sempre muito bom participar do Pampa Debates. Agora eu acompanhei a trajetória da Goia em Portugal, né? Andou por Portugal, andou Alemanha, fosse por tudo na Europa. Dei uma voltinha. Mas não fosse lá na Grã-Bretanha, não? Não. Não atravessasse o Canal da Mancha? Não.
Fiquei por ali, por baixo, Portugal e Espanha. E agora nós temos o Donald Trump europeu lá. Pois é, eu vi, por sinal, muito parecido, assim, fisicamente, mesmo O estilo. Boris Johnson é a mesma coisa, O né? mesmo estilo. Aliás, né? essa direita, que é uma direita ortodoxa, no meu entender, ela tá ganhando espaço no mundo, hein? Tá. Cada vez mais. Ainda bem sendo para derrubar a esquerda, né? É, melhor que o mundo saia pela direita, né? Que todos se reúnam para esse lado. Mas não precisaríamos ser tão radicais, né? Não tão radicais, bastante radical. Mas, enfim, vamos ver o que ele vai fazer no Brexit agora. Ele Ele é a favor. é o então, pai ou a mãe do Brexit. É ele, então agora vai concluir, quem eu acho, o chegou processo. Exato. Acho que sim. Doutora Lídia Luminotti, tudo bem, doutora Lídia? Tudo bem, uma honra, um prazer estar aqui com vocês também, muito bom vir aqui, poder contribuir um pouco e aprender também. A senhora sabe que tem o prazer de trabalhar com o mais premiado oncologista brasileiro no exterior, né? Que é o doutor Gilberto Schwartzman. O que esse homem ganha de prêmios no exterior, agora esse último prêmio em Chicago, eu nem sabia, eu vi algumas publicações internacionais onde ele aparece muito destacado. Ele tem muitas... Esse prêmio em Chicago, a princípio a gente não dá valor, né? Mas depois começa a ler a respeito dele, é impressionante a dimensão, o tamanho desse prêmio que ele recebeu. E ele é uma pessoa que, apesar de ele ser um cientista praticamente, ele sabe lidar com o paciente, com a pessoa, com o ser humano. Então, ele é uma pessoa bem completa, assim. É muito gratificante trabalhar com ele. A gente aprende muito todos os dias. É muito interessante. Já pegando o pé aqui da doutora Carolina Gralha aqui. Pode ler, doutora Carolina? Claro, com tantos lugares lindos no Rio Grande do Sul, porque irem a Portugal fazer encontro de juízes. E é a Clara de Porto Alegre. Com muita alegria te comunico, Clara, que nós andamos por todo esse estado. Nós já estamos no 28º encontro dos juízes gaúchos, então já estivemos em muitas cidades do interior do nosso estado, prestigiando a nossa cultura, prestigiando a nossa terra, e eventualmente nós vamos em outros lugares para aprender um pouco da política, do judiciário dos outros países, que é muito importante também a gente ter essa troca, essa referência, para trazer um pouquinho de uma jurisdição melhor e mais eficiente para o nosso país. E depois a nossa diretora da TAP, a Maria João Raul, precisa faturar, prestígio, né? a TAP, Não, prestígio a TAP precisa faturar também, né? E lá vocês vão ter contatos com juízes portugueses? Sim, nós vamos fazer na Universidade Autônoma de Lisboa, então com os professores de mestrado e doutorado de lá, e também vamos fazer as visitas institucionais, que é um momento de troca mesmo da experiência, da prática, do dia a dia, né? Aprender um pouco com eles, inclusive o próprio Portugal já passou por uma reforma trabalhista muito semelhante à que nós passamos, então são todas as histórias que a gente pode se complementar e voltar melhor para nossa jurisdição. Provavelmente a telespectadora achou que ia ser só brasileiros, não sabia que ia ter essa interação. Com certeza a ideia é fazer a interação para crescer, né? É importante, e tem que sair, eu sou favorável a sair, a todo mundo sair para perceber as coisas que estão acontecendo fora do Brasil. Com certeza. E trazer exemplos para cá, práticas para cá, isso é fundamental. Mês passado eu estive em Barcelona, no Instituto Catalão de Oncologia, bem nessa prática, assim, de ver como eles atendem os pacientes. A gente acompanha, eu passei 2 dias lá, muito interessante, porque tu vem para cá com uma nova visão, coisas que são simples, que tu pode fazer aqui, e lá eles atendem todo mundo, é rápido, é tudo como se fosse o SUS deles, assim, é muito interessante mesmo. Não, para não acontecer como aconteceu com o prefeito Nelson Marquesan, que chegou em Paris e ficou impressionado porque tinha uma tomada para carregar celular na parada de ônibus, né? Ele ficou impressionado com aquilo, né? Só que aqui se botar, sabe o que vai acontecer com essa tomada? Precisa dizer não. Não, né? Ela não dura uma noite. Esse tipo de coisa ela não dura uma noite, né? Mas de qualquer forma é uma solução, né? Tá aí e é muito interessante, Paulo, porque a justiça do trabalho, o direito do trabalho, o mundo do trabalho está em constante evolução. E a própria questão que a gente fala muito, tem se lido muito sobre a uberização, né? Sobre o sistema novo de trabalho, de prestação de serviço. Isso já está sendo objeto de julgamento em diversos países. E aqui no Brasil a gente ainda não se deteve propriamente sobre isso. E que bom a gente poder ter a oportunidade de conhecer, por exemplo, decisões espanholas,
agora mesmo inglesas, americanas, que tratam sobre esses temas e poder discutir aqui. E não achar que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, que só existe aqui, não. Está lá no restante do país inteiro sendo julgadas já essas questões. Né? Porque a gente então é muito importante. Nos Estados Unidos não tem Justiça do Trabalho. E aplica multas milionárias às empresas que descumprem as regras trabalhistas. Ele não tem um sistema federal como o nosso, porque o sistema judiciário americano é diferente. Quando o governo atrasa salários, vocês não podem fazer nada? Não é em relação à Justiça do Trabalho, porque são os servidores estatutários, né? Então são da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Sim, eles tratam diretamente nessa justiça comum, não na justiça especializada como é a Justiça do Trabalho. Perfeito. Talvez, se tivesse na Justiça do Trabalho, a gente já teria uma solução. Jorge Lisboa Guelzer de Erechim, diga às senhoras do programa que a direita ganha espaço no Brasil não pelo seu próprio sucesso, mas pelo fracasso da esquerda. Muito bem. Muito bem. É verdade. Não, e na realidade a esquerda fracassou, né? Foi uma resposta a uma ala de apoio a quem se elegeu, que não é necessariamente uma coesão de credos políticos em relação àquela proposta, mas sim a negação de tudo que veio antes. Isso não me serve. E esse é um grande problema que nós temos, a polarização. Deixa eu só falar uma coisa bem interessante, essa questão da justiça, porque assim, tudo o que o Brasil está fazendo em termos de regulamentação trabalhista hoje, em Portugal já existe há 15, 20 anos. Então, assim, é muito importante que vocês vão para lá e observem, porque sempre há distorções. E sempre há... a gente chegou talvez a um ponto no Brasil, e eu não entendo disso, não é a minha área, mas assim, o que a gente vê é que efetivamente houve um excesso de direitos em relação a deveres, talvez, que o empresário acabe por ficar sobrecarregado. Mas sabe por que isso acontece? Não é culpa do juiz, as pessoas acabam imputando a culpa aos juízes por isso. Isso é lei. Quem é que fez a Constituição Federal? Que colocou 4 ou 5 direitos para 70 e tantos. 4 ou 5 deveres para 70 e tantos direitos. Foi o parlamento que fez. Aí o juiz cumpre. Isso não é só uma questão trabalhista. Isso é uma questão, por exemplo, na área civil também. Agora, não pode justiça... E não se tem mais deveres. Quando o parlamento quer arrumar, a Justiça do Trabalho quer se rebelar. Não é verdade. Da legislação não é verdade. Aí a grande questão é a discussão se há excesso de direitos no Brasil ou não. Acho que a gente vem numa mudança de cultura, na verdade. Que os direitos deveriam ter permanecidos e devem ser mantidos como eles foram conquistados, mas houve uma mudança na cultura em relação aos deveres. Aí a gente concorda. Então, tanto que agora, o primeiro semestre de 2019, os números da Justiça do Trabalho seguem apontando aviso prévio como o pedido mais feito na Justiça do Trabalho. Então, não é um excesso de direito. Aviso prévio é o direito mais básico do trabalhador. E ele é o que mais é pedido na Justiça do Trabalho. Então, mostra que há um descumprimento, é cultural o descumprimento dos deveres. Tanto trabalhador quanto empregador, não discuto isso, então, mas acho que a gente virou a chave nesse... A gente vê a nossa juventude. Cultural, há um excesso, é uma cultura de excesso. Os pais são culpados totalmente também em relação a essa juventude. A juventude tem uma ideia de excesso de direito, que nós temos espaço, temos que falar o que quer falar, tá nas redes sociais, divulga o que quer divulgar sem nenhuma consequência. A gente criou essa geração de excesso de direitos. É esses direitos, mas não o que está na Constituição. O que está na Constituição garante o mínimo de dignidade, garante um trabalhador valorizado, que é isso que a gente está precisando no nosso país. A Constituição, como tudo no Brasil, não é consta de retalhos. Com certeza. Nós tínhamos que ter feito uma espinha dorsal e não um corpo inteiro. Com certeza. Tem regramento que não devia estar ali, não. Boa noite, Paulo Sérgio. Que timaço esse de mulheres lindas e inteligentes. Aliás, pela primeira vez vejo a direita bem representada no programa. Um esquerdista dizendo aqui, o Dilon Camilo, de Canoas. Todos aqui são direita? Não necessariamente. Eu vou acompanhar a Maria João aqui. A minha preocupação não é mais direita e esquerda. Que a gente fica entrando nessa loucura de querer dizer, eu sou de direita, sou de esquerda, se tu é de esquerda, tu é isso, você é de direita. Aqui. A gente está se colocando em caixas e está esquecendo que não tem que ser nem direita e nem esquerda, tem que ser humano. Tem que olhar para a pessoa, tem que pensar para as pessoas, tem que olhar para aquilo que a gente está fazendo no nosso país. Daqui 20 anos a gente vai querer o país como está hoje. Acho que é isso que a gente tem que parar de nos colocar em caixas e pensar em favor de todos. Então, enquanto a gente não consegue fazer esse raciocínio, a gente está caminhando... Então, eu vou dar uma resposta aqui, que eu vi no programa aqui, eu não me lembro quem foi. Quando eu pergunto, é direito? Não, eu não sou direito nem esquerda, eu sou direito. Direito é a boa resposta, somos direitos. Essa é a grande verdade. Eu acho que a gente tem que tentar entrar num equilíbrio, porque nada que é um extremo é bom, nem ser muito de direita, nem ser muito de esquerda, porque
tu acaba sendo muito extremista. O bom já vem desde Aristóteles, da ética, dos filósofos antigos, é a gente tentar achar o equilíbrio em tudo. Paulo Sérgio, esta linda bancada, o que o presidente falou, que ninguém está morrendo de fome ou que não tinha fome no Brasil? Dependendo da forma como ele falou, tem dois sentidos, Vanderlei de Cachoeirinha. A gente tenta ficar interpretando, né? Sobre o trabalho infantil foi a mesma coisa, que criança tinha que trabalhar mesmo, que não, e o General que não Melancia? caía pedaço. Ele foi muito infeliz, né? Então, muito acho que infeliz. quando a gente está Bela tentando oportunidade de interpretar o que o presidente calado. fala, os problemas do Brasil continuam existindo e assolando a nosso povo, né? Então, isso que é muito complexo, né? A gente fica debatendo se ele quis dizer isso ou aquilo, e aí a gente fica perdendo tempo em resolver e propor algo diferente no nosso país. Eu acho que a gente chega à conclusão que, na realidade, e isso é muito triste, que o presidente do Brasil não sabe bem o que ele fala. Porque ele tem sido infeliz várias vezes. Ele tem uma dificuldade, eu acho que ele não tem um filtro, ele precisaria trabalhar mais. Ele não tem também conhecimento de causa sobre as coisas que ele termina fala. Com a imagem dele com uma frase. Ele tem feito tanta coisa boa desde que assumiu, né? Vários, se ficasse só no que ele fez maravilhosos, de bom, reduziu o ministério, está fazendo. Isso por aí exemplo, se apaga com uma frase maldita, mal interpretada. Com referência a Ancine, ele tem toda a razão. Eu me revoltava, né? Eu não vi mais. Quando eu vejo esses filmes pornô, semi-pornô na televisão, e olho lá chancela da Ancine, patrocínio do BNDES, eu fico revoltado. Agora, uma coisa é dizer que a Ancine não deve dar guarida a isso, nem o BNDES financiar filmes como esse, e outra coisa é falar em filtro. Filtro parece censura. Então ele leva para um outro tipo de interpretação que não é o que ele quer dizer. Tá? Com referência a Ancine, ele tem uma série de razões, mas fica deturpado até pela forma como ele diz. E as coisas não são simplistas da maneira como ele quer colocar. É exatamente isso que tu disseste, quer dizer, existe uma necessidade de ter uma identidade cultural. Num país como o Brasil, em que tudo falta e nós temos uma economia que não está funcionando, porque a verdade é essa, não há patrocínios possíveis, porque todo mundo está trabalhando no limite da sua rentabilidade e nós não somos, assim, empresas privadas, não são ONGs, elas têm que ter lucro para poder sobreviver. Então, tu acabas não tendo nenhuma margem para incentivo a nenhuma manifestação cultural. Se isso não acontece do setor privado, de alguma forma, o setor público tem que prover um pouco de incentivo, nem que seja na base da manifestação cultural. Não é, por exemplo, a minha opinião, isso é minha opinião pessoal, o Caetano Veloso não precisa de incentivo para fazer os seus shows. Ou ele funciona como privado, ou ele não se apresenta. Doutora Fernanda, eu estou vendo que a senhora trabalha com desenvolvimento pessoal e alta performance. Pois é. Mas eu tenho, antes que a senhora fale, eu tenho uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para você acessar quando e onde quiser? É exatamente isso. Acessando o sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições são inteiramente gratuitas. Tudo pensando para que você se prepare melhor e encare novas oportunidades. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul pode levar até para o seu marido essa informação do CREMERS. É contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação. São no Brasil hoje 336 faculdades de medicina, 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Por que o seu marido, que é médico, foi lá para Lajeado? Foi para Lajeado, para contribuir com a diferenciação, com aquilo que ele faz e que ainda precisava agregar na cidade. Encontrando estrutura para fazer esse trabalho. Com certeza. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia.
Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva, Maria João, a melhor experiência do seu velho mundo e do novo mundo que está aqui no Vale dos Vinhedos. A Vinhos do Mundo está ali na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Você já se perguntou alguma vez se existe algum seguro que seja ou que veja a sua empresa menos como uma apólice, muito mais como um negócio? A resposta é o seguro empresarial Unicred, o jeito certo de você trabalhar com tranquilidade e prosperidade. Fale com o seu gerente Unicred e conheça todos os benefícios. Unicred, aqui todo mundo prospera e vence. E para anunciar a nossa próxima atração, a doutora Lídia Longinotti o fará. Doutora Lídia, a nossa apresentadora, Longinotti é italiana, né? Italiano. Então vamos à nossa apresentadora italiana apresentando a nossa próxima atração. Vamos ficar no velho mundo, então. Vamos agora ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e não imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele. E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Prosperidade. Então, eu escutava aqui vocês debatendo esses assuntos e eu pensava, né? Isso é o ambiente externo. Isso é o que impacta ao nosso ao redor, né? E essas pessoas que são impactadas por isso, as necessidades que elas possuem, o dia a dia delas, os problemas, como elas lidam com a vida delas, com tantos estímulos, né? Seja da política, das leis trabalhistas, seja de tudo que está acontecendo ao nosso redor, das doenças, enfim, né? O quanto impacta no ser humano receber todas essas informações, todos esses movimentos e como as pessoas se preparam, né? Se desenvolvem para lidar com tudo isso que é o grande desafio. Por isso que quando a gente fala de prosperidade, então, né, o que é a verdadeira prosperidade é isso, é se encontrar, né, é saber o que a gente quer, o que é importante pra gente, né, o que a gente realmente quer alcançar para poder lidar com todas as adversidades que permeiam o nosso dia a dia, a nossa jornada, como essas que vocês estavam debatendo aqui na mesa, né, eu pensava, como posso contribuir, né, como posso fazer a diferença nesse mundo, como, né, a psicologia, como o desenvolvimento humano, a inteligência emocional vai estar contribuindo para todos esses movimentos que são a cultura, que são a economia, que é o que vocês estão falando aqui, né, diante da inteligência artificial e tudo que está acontecendo. Como é que eu faço? Não que eu queira me inscrever, mas como é que as senhoras fazem para se inscrever no Ricas Mulheres? Então, eu estava contando para vocês um pouquinho antes de começar, né? O movimento Ricas Mulheres é um movimento que transformou a minha vida. Eu sou sou persona transformada por aquilo que eu acredito, que eu faço, né? A nível de desenvolvimento pessoal e profissional, né? O meu projeto, ele impacta a mulher para que ela consiga realmente lidar com a sua jornada, com o seu dia a dia, a carreira, os negócios, a família, os filhos, né? Como gerenciar a alta performance, resultados diferenciados, conseguir equilibrar os diferentes papéis que a gente tem, né, no dia a dia. E o meu movimento, ele tem como objetivo impactar a mulher que quer transformar, que quer se desenvolver. Mulheres, né, como a gente, que vão lá, que fazem, que realizam, que estão aqui agora para contribuir com a sociedade. Então, tudo com propósito, tudo com causa, né, podendo mexer nos pilares que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, né, o autoconhecimento, a autoestima. Mas como as mulheres chegam lá? Como as mulheres chegam lá, né? Ricas Mulheres? Isso, você falou do Senac, Fernando também tem um canal no YouTube. Primeira conexão comigo, eu tenho muita distribuição de conteúdo gratuito através do YouTube, né? Eu tenho um movimento que acontece em diferentes cidades através de mulheres que foram impactadas
pelos meus projetos. Então eu vou para cidades e a gente impacta causas na cidade, impacta através do método. Tem homens impactados também? Tem. A mulher é protagonista, mas o homem está junto, né? É uma construção, eu acho que Então, é a daqui a melhor pouco construção. vamos dizer que eu estou muito interessado. É feita em parceria, mas a gente já te disse que a gente escolhe, né? Os qualquer homens, né? Não é qualquer um, não. Tô Me inclui brincando. fora dessa. Mas o movimento, Paulo, tem como objetivo conectar a causa, trazer esses pilares do desenvolvimento, a produtividade, a alta performance, o autoconhecimento para a jornada da mulher, uma reflexão, assim, sabe? O parar para olhar realmente o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que você pode evoluir, melhorar e se desenvolver numa jornada, né, que tem todos esses impactos externos. Mas como é que as mulheres ingressam? Como elas Nesse fazem? movimento, Então, elas podem me encontrar em movimentos presenciais, que vai ter aqui em Porto Alegre, Sim. 15 de agosto, que são movimentados. Mas como é que elas conectam? Para se inscrever. Sim, elas se inscrevem através do meu site. Qual é o através site? fernandotoqueto.com.br. Olha que honra, bom. ele já quer botar as mulheres tudo no meu projeto. E eu aqui esforçada para explicar tudo. .com.br. Isso no Instagram, todas as minhas redes conectam a mulher com os meus projetos de alta performance, né? Eu procuro sempre contribuir, gerar essa reciprocidade, gerar conteúdo, ajudar a mulher a desenvolver, e ela pode participar dos meus workshops gratuitos, ela pode comprar sim o meu método, a minha plataforma de distribuição de conteúdo, fazer parte das minhas imersões de 12 horas. fernandatoqueto.com.br. Eu gosto de trabalhar a nomenclatura prosperidade, alta performance, porque ao longo da minha jornada com a psicologia, com o meu desenvolvimento de carreira, quando a gente trata de comportamento, acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de mexer com a mente, de mexer, né, com aquilo que realmente vai impactar na tua sabedoria, no teu conhecimento técnico, né? Então, eu uso esses termos junto com a psicologia de mentoria, de alta performance e prosperidade, porque eu acho que eles estão mais alinhados com o desenvolvimento humano, com aquilo que eu acredito e com o que eu faço. Olha Mas aqui o a coaching é um provocação instrumento. do nosso Zé Carlos aqui. Boa noite, eu quero fazer uma encomenda para a presidente da Matra, que ela verifique lá em Lisboa se os estudantes de Direito da Universidade de Lisboa recebem os estudantes brasileiros com pedradas. Nunca ouvi falar disso, né? Pois é, mas eu estou encomendando que verifique. Tá bem? Posso me manifestar sobre isso? O meu irmão faz doutorado em nós temos Lisboa. Nunca foi E ele é apedrejado? advogado e ele faz doutorado. Nunca foi apedrejado. Nós temos diversos colegas que já estudaram lá, que já tiveram sua experiência de poder fazer pós-graduação, mestrado e doutorado lá. E pelo contrário, todos trazem Muito experiências bem O que aconteceu? Foi um episódio pontual e acho inclusive que foi na universidade onde vocês farão esse intercâmbio. E, assim, todos os povos têm situações em que os seus naturais são infelizes. Foi uma brincadeira infeliz, existiu, efetivamente isso existiu, mas isso não quer dizer que Portugal receba mal os brasileiros. Então, assim, foi um episódio, inclusive foi repudiado por todo mundo em Portugal, os portugueses, a própria faculdade, os professores. Foi um episódio. E a gente tem muita situação de colocações infelizes. Essa é uma delas, com certeza. Paulo Sérgio, como será a logística, a senhora que esteve lá, a testa do governo junto com o Zé Paulo Cairoli, do gás fracionado? Fila nas fábricas, filas nas revendas, caminhão-tanque nas ruas com mangueiras e buzinando como antigamente. E o perigo de um acidente de veículos particulares, se ocorrer isso, pensem nisso, que horror será o Luiz de Canoas. És favorável ao gás fracionado? Quero chegar lá com um bujãozinho, eu quero um quarto de bujão. Sinceramente, não sou. Eu acho bem complicado fazer uma logística para isso, porque é um produto perigoso, é inflamável, não é uma coisa que tu possa transportar assim, tem que saber, né, fechar, tem todo um contexto que pode causar danos à população. Tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Eu não sei como é que vai ser feito. Quando eu li essa manchete, eu achei até que era fake news.
Porque não passa por aí a solução. Qual que é o objetivo de fracionar o gás? É que a pessoa não que a tem dinheiro pessoa não tem dinheiro para pagar um bujão que custa 70 e tantos reais. Mas então não vai seria meio... mais fácil reduzir o preço para a pessoa poder comprar o Mas bujão eles estão inteiro? num projeto de redução, né? De 40%, pelo menos foi o que eu ouvi do gás, mas... Um botijão hoje pode variar entre 70 e 87, 88 tá muito, reais. subiu muito. muito Foi uma caro, coisa né? assim que pesa hoje no orçamento. Yeah, Então eles estão seria pensando, uma mas eu não forma sei como é que eles vão equalizar isso aí. Aí depende Eu da acho estrutura, né? Que era que mais eles vão fácil dar. fazer cada vez na casa de um vizinho, então, um almoço. Fazer uma vaquinha, faz uma cozinha comunitária, é uma ideia. Não é uma má ideia, A eventualmente. cada 3 vizinhos compram São um coisas do botijão. Brasil com tantos problemas, mas com tantos pois é. problemas, Mas aí Isso é que com vai- tantas seria o coisas gás. sérias, importantes para Para mexer. resolver. E pô, busca essa do gás, essa isso que é minha dos preocupação. nordestinos. Aí a gente critica, Qual não, que é esse é do PT, nordestino? é anti-Bolsonaro, não tem nada disso. Eu votei no Bolsonaro, não sou petista, não sou esquerdista, eu já disse, sou direito, né? Também não sou essa direita radical que está aí, mas, na realidade, se o presidente está fazendo coisa errada, tem que dizer. Nem sempre aquele que só te elogia e enaltece as coisas boas que tu faz é teu amigo. Aquele que mostra o que tu tem de errado, de equivocado, esse é o teu amigo, para te corrigir. Então parece que qualquer crítica ao presidente viram a celeuma bárbara, né? E atiram, aí sim, atiram pedras de todo jeito. Né? É lamentável isso. Ah. Concorda comigo? Concordo totalmente, que é aquela ideologia que a gente está falando, a partidarização, que é bem complexa, E a né? polarização Está e grenalizando, a radicalização, gente grenalizou E a a política, e isso está nos levando a dois extremos que não está chegando a lugar nenhum. acho que o foco- E aí traz uma solução dessa como do gás, isso não é solução, isso é absolutamente paliativo, vai levar aonde? Onde que É a vai? mesma coisa que Então, criticar é muito o complicado. Instituto Nacional, que faz pesquisas extraordinárias, tem uma vigilância sobre o território brasileiro extraordinário. Né? E aí nós vamos fazer uma crítica a pessoas que estão lá, são especializadas nisso, vivem para isso e mostram tudo que está acontecendo aqui. Nós temos que tirar o proveito necessário e criar medidas salutares para que tenhamos um desenvolvimento sustentável. Não concorda? Sem dúvida, sem dúvida. O mais importante é que a gente... Eu acho que há muita O INEP, o distorção, papel do INEP em nunca vez foi de focar discutido, nos agora passa a pontos discutir. importantes, tanto a imprensa como eles procuram os paliativos. Então, tiram o foco do que é realmente E há uma importante distorção e há uma grande. distorção grande. E Então, na é uma realidade, pena o mais isso. grave é que, assim, tudo que levou à eleição do Bolsonaro foi baseado nessa manipulação de notícias, de informações, isso não existe, não há corrupção dentro do governo, não se faz esse tipo de coisa. Tenhamos cuidado, porque assim a grande questão é que o que eu estou sentindo é que estamos entrando pelo mesmo modelo, só que em vez de esquerda, É o de efeito direita, quer espelho, dizer, é o efeito espelho. por favor, se Mas eu não só concordo, que, pelo amor obviamente, de Deus, não a vamos fazer corrupção, igual. ela é difícil banir totalmente a corrupção, Não, mas o ok. comportamento da direita, se no aspecto reação de maior intensidade que a esquerda fazia, que já era terrível, né? Piorou agora no aspecto correção, melhorou muito. Muito. E aí até a Muito. questão da corrupção. Mas é isso que eu acho que deve Acho ser que é isso, valorizado. claro. E não Acho que todos vão uma lembrar. frase infeliz, A bater em questão cima. Vamos da valorizar o corrupção, lado bom. quando por uma iniciativa popular fizeram as 10 medidas contra a corrupção, né? 2 anos atrás, surgiu esse projeto de lei com grande força e apelo popular, exatamente porque o povo já estava saturado da corrupção, das notícias e das denúncias que estouravam todos os dias nas nossas televisões. E a ideia desse projeto de lei se transformou numa grande lei da mordaça, né? Virou crime contra o abuso de autoridade. O que isso quer dizer, para explicar aí para o nosso telespectador? Incluíram dentro desse projeto de lei, que era um projeto de iniciativa popular contra a corrupção, artigos que criminalizam a conduta da magistratura e do Ministério Público. Isso é muito sério. E o da imprensa já está criminalizado. Exatamente, e isso é muito sério mesmo. Daqui a pouco, nós passando esse projeto, foi aprovado no Senado e está voltando para a Câmara para ser discutido agora em agosto, os próprios parlamentares que têm interesse nisso, a gente não pode negar,
o Ministério Público não vai denunciar mais ninguém, porque pode acontecer dessa pessoa que ele denuncia ser absolvido lá no final, e esse promotor que fez o trabalho dele, que tinha elementos suficientes para denunciar, ser processado e condenado por abuso de autoridade. E o juiz da mesma coisa. Isso nós estamos chamando de lei da mordaça. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. E não se falou isso, se falou aquilo, qual foi a interpretação que o presidente quis dar, o ministro quis dar. Não é isso que a gente tem que focar. A gente tem que focar o nosso futuro, que está sendo discutido no Congresso Nacional hoje. Previdência, lei da mordaça e MP da liberdade econômica. O que isso impacta na nossa vida, o que isso vai fazer diferença na nossa vida e no nosso Brasil. O que nós vamos avançar com isso ou vamos retroceder. É isso que eu acho que a gente tem que focar mais. Paulo Sérgio, parabéns pelo programa Mulheres Especiais e com Sabedoria. Um abraço a todos, Danilo Martins. Olha aí, ó. Vocês estão trazendo aí um belo resultado. Tem ônibus em Porto Alegre que tem saída de USB para carregar celular. E ali naquelas tomadas enfiam chicletes. Pois é, educação. Os perversos, né? Uma coisa terrível. Uma coisa que é por bem da sociedade, para ele mesmo. Agora é difícil a gente tentar achar um jeito de melhorar isso, né? Porque... É educação e vai ser muito difícil. E tudo depende da educação. Vai levar muito tempo. E porque a gente olha assim, onde a educação a gente precisa melhorar, a gente não, com todos os projetos, com tudo que se faz, ainda a gente tem muita perda para o tráfico, em que as crianças, em vez de ir para a escola, vão traficar. Então é complicado mesmo, né? Desculpe, o Adelar Freitas está perguntando que se vocês vão se encontrar ou vão na Universidade de Gilmar Mendes, lá em Portugal. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não sei qual é a Universidade de Gilmar Mendes. Eu me ocupo com o ministro. Não sei qual é a universidade que ele vai. Eu também não sei qual é a Universidade de Gilmar Mendes. Não sei. Pô, o quê? Não sabia que ele tinha? Não. Sei que ele tem um apartamento na Avenida da Liberdade, isso eu sei. Eu sei que ele desfruta bastante. Às vezes, inclusive, há uma certa pressão. Mas ele tem a universidade. Para que a companhia atrás o voo. Eu pedi pro Lênio Streck, amigo íntimo do ministro. A nossa atividade é totalmente financiada com recursos particulares, não tem valor público algum e vamos lá para aprender. Não tem qualquer relação com o ministro. Está perguntando se vocês vão não visitar temos relação com o ministro nem. Está esclarecido, então. Não. Iniciativa particular, dinheiro privado, sem nenhuma influência do STF. O fato de ter aumentado em 1000% as conciliações entre empregado e empregador mostra que terminou a mamata de só acusar o empregador. Benhur, quero te contar que na reforma trabalhista foi criada uma figura nova que se chama homologação extrajudicial. Esse dado de 1000% de aumento se dá por essa nova figura. Não quer dizer que antes não tenha conciliação. Tanto que eu te convido para conhecer os números do CNJ e ali demonstra que a Justiça do Trabalho é a justiça que mais concilia comparada a todos os outros ramos do Poder Judiciário. Então, além de ser a mais eficiente, a mais rápida, é a que mais concilia, exatamente atendendo os interesses do trabalhador e do empregador. Porque aquele bom empregador tem interesse muito na Justiça do Trabalho, porque ali na Justiça do Trabalho que a gente faz a concorrência, faz combate à concorrência desleal. Isso é bastante importante. Ali o bom empregador tem seus processos julgados improcedentes. Estava comentando aqui, são 19% de processos que são julgados totalmente improcedentes na Justiça do Trabalho. Ou seja, o trabalhador não ganha nada. Então é isso, a Justiça do Trabalho está em favor da sociedade, não só do trabalhador, nem só do empregador. Está para equilibrar. 471 WhatsApps, vocês estão de parabéns aqui. Olha a Sônia, que as mulheres são perspicazes, olha o que diz a Sônia. Boa noite, Paulo Sérgio. O que o Bolsonaro quis dizer é que não tem fome, porque o Lula acabou com a fome no Brasil. Ele não soube se expressar. As mulheres, né? Não boa mesmo, ele acabou com a fome, então não tem fome, ele está concordando, a direita concordando com a esquerda. Já é um ganho, e já estamos chegando a algum ponto, né? Estamos discutindo, pronto. Olha aqui, a doutora Carolina Gralha, acredito que ela não soube expressar, porque não existe justiça do trabalho nos Estados Unidos. Faça-me o favor, doutora José Gonzalez. Pegando o teu pé agora. Não, mas eu não falei da Justiça do Trabalho como estrutura, como ramo independente, realmente nos Estados Unidos não tem. Tem na Alemanha, em Israel, que é país que vocês gostam de citar bastante, né? Nesses países tem. Nos Estados Unidos não tem, mas tem leis trabalhistas fundamentais em vários estados americanos e que condenam e muito o empresário americano. Basta conferir, até mesmo porque o valor, hoje, um salário médio de um trabalhador americano é muito maior que do brasileiro. Vamos falar isso? Vamos tirar os direitos do trabalhador brasileiro e dar o salário do trabalhador americano? Será que a gente teria condições? A gente tem que fazer muitas reflexões.
Maravilha. Mas normalmente quando vem a Justiça do Trabalho aqui, Papaléu quando vem aqui é a mesma coisa, né? Pô, Ministério do Trabalho quando vem aqui também, Ministério Público do Trabalho também é a mesma coisa. A gente é que as pessoas ficam entaladas, né, com algumas Isso que eu nem decisões. comecei a debater o papel da mulher no mercado de trabalho aqui com a nossa psicóloga. Então É um assunto que mexe muito com a gente, né? É um assunto Mas muito mulheres tomaram os interessante. lugares dos homens. Há 20 anos não tinha uma mulher na presidência da minha associação, da Matra 4, né? Mas há 20 anos atrás teve. Há 20 anos atrás teve a última. Então. E demorou 20 anos para ter uma de novo. E aí, principalmente, que eu acho que é o que tu deve trabalhar Mas bastante. a eleição não é com as democrática mulheres. lá? Então. Mas é que não é só Mas ter é a vontade uma do... mulher. Não, mas o mais importante é a mulher ter o espaço de poder para conquistar. Que muitas vezes não é permitido que a mulher chegue. E quando ela chega num espaço de poder, que é uma presidência, uma administração, uma coordenação, ela diariamente tem que reforçar o seu poder ali dentro. Ainda que ela chegue, ela ainda tem que fazer diariamente. Mas, a Ieda se tornou governadora do estado pelo voto. Mas, Paulo, a gente tem que ser bem honesto. A mulher, ela não pode ser candidata a presidente, ou coordenadora, ou gestora, porque ela tem filhos, porque ela tem família, ela tem que abrir mão da carreira dela, ela tem diversas opções que a sociedade impõe a ela fazer. E por isso que talvez nesses 20 anos... Mas se ela não quiser fazer, não precisa, não é obrigado. Não precisa fazer. Não precisa casar, não precisa ser mãe. Mas muitos homens não permitem que esse caminho seja confeccionado também. Mas é muito complexo. Quando eu né? acho que as mulheres têm se sobressaído muito ultimamente em várias áreas. Eu acho que não é uma coisa assim, eu acho que estão valorizando bastante. Talvez não equiparando salários, essas coisas. Talvez ainda vá. Mas eu acho que a mulher muitas mulheres muito. chegaram Eu acho que abriu. Eu acho que abriu, que mudou muito. Eu discordo um pouco. É bem... ainda não é equânime, né? Isso, assim, a gente... Chegaram muitas mulheres no poder, mas só 5% ocupam cargos de gestores grandes. E se a gente vai olhar para a classe mais desfavorecida, se a gente fala com empresários de supermercado e farmácias, que na minha família tem a opção, hoje em dia eles estão preferindo contratar homens, porque se uma mulher tem lá 3, 4 filhas... Um fica doente, eles não têm uma babá, não tem... Quem que fica em casa e cuida do filho doente, que está hospitalizado? É a mulher. Então, o homem, ele não falta o trabalho para cuidar do filho. Entendeu? Eu estou falando de uma classe mais... Isso é realismo. Isso é realismo. Isso é realidade. Uma classe mais baixa. É verdade. Se tiver uma vaga assim, ó, de caixa de supermercado, tem uma mulher e um homem competindo da mesma faixa etária, eles vão escolher o homem, porque o homem... não vai ficar em casa se o filho ficar doente, não vai levar o filho no médico. Não, quem hoje faz isso é a mulher. É menos empregada e mais despedida. Agora mesmo, essa semana, que aumentou a taxa de desemprego das mulheres que retornam da licença maternidade. Porque essa mulher é que dá problema, né? É a que o bebezinho tá pequeno, que pode ficar doente, chora, que fica doente, que não dormiu, então acaba direcionando toda a discriminação. Fora a questão salarial mesmo, que a estatística do IBGE demonstra que recebe menos. Então a gente tem ocupado muito, mas tem muito ainda por fazer. As pessoas mais estudadas, que têm mais condições de ter uma babá, de ter uma ajuda, aí diferente. Tu não vê essa tão como tu vê lá embaixo. É verdade. E nesse retorno que você colocou agora da maternidade, a mulher ela vem emocionalmente mais fragilizada com os novos papéis, com aquilo que ela precisa desempenhar, né? E podem se desenvolver algumas culpas, algumas necessidades internas. Será que eu estou no caminho? Será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta, né? Aí existe a mulher, sim, aquela que tem a condição de se desenvolver, de evoluir, de buscar apoio, de tomar decisões, de fazer os movimentos para conseguir se fortalecer e lidar com tudo isso e se posicionar, e é aquela que daqui a pouco não tem essa escolha pela sua condição socioeconômica, né? Então há uma disparidade, mas é a realidade. Agora, se a gente for comparar esses dados com outros, como por exemplo o estudo nas universidades, hoje quem está mais dentro da universidade é a mulher. Quem é recorrente depois de uma graduação para uma pós-graduação e um mestrado é a mulher quem mais fica. Então são dados que estão estão mudando, estão cada vez mais sendo visualizados de forma diferente, porque a mulher está ganhando esse espaço. E que eu acredito que é esse relacionado à sua capacidade de entender a importância dela se conhecer, dela se reconhecer, e eu não gosto muito do termo empoderar, mas dela se apoderar
das suas capacidades, da sua força, né, para entrar em ação, para se conhecer e realizar pessoalmente e profissionalmente, né? Acho que esse é o grande desafio de todas nós, independente da classe onde a gente está. E se a gente vai comparar com a Europa, assim, a gente tem lá, como tem um serviço de saúde todo público, uma mulher tem um filho, vai a pessoa lá visitar, ver se ela está amamentando. Uma estrutura de médico de família, de prevenção de doenças, de sistemático acompanhamento. Que ajuda, E porque também aí os países evita. são muito menores na Europa, além de população é menor. todo esse lado cultural e estrutural, os países são muito menores. E a então gente é muito pode- mais fácil o governo ter um controle. O nosso país é muito grande, Mas é muito acho que tem complicado. muitos- A nossa realidade aqui é muito Mas difícil. eu acho que a Mas gente eu tem acho muita que- corrupção aqui, porque Ah, a gente mas sem poderia dúvida, é o que ter, mais tem, tá se comprovado. a gente tivesse de volta Esses o ladrões que tem de da impostos, República, eu chamo de Sim, serial os que killers. desviaram. Chamo de serial killers. Essas pessoas mataram indiretamente milhões de pessoas. No trânsito, na insegurança, nos Exatamente. hospitais, na falta de Concordo. tudo, tirando dinheiro. Porque se essa mulher, classe mais desfavorecida, digamos assim, ela tivesse apoio de o filho começou com uma tosse, vai lá um enfermeiro, melhora a nutrição, dá um, Ou vai dar um acesso a mel, posto de saúde, ou que tem aqui não acesso a um tem, posto de saúde. Porque vai na fila e a criança... Isso é fácil de resolver, é só fácil. que eu vou dizer a presidenta Mátria, a juíza Carolina Gralha, não concorda. Eu acho que a mulher, ela deveria trabalhar menos, recebendo proporcional ao tempo que trabalha, para ter mais tempo, especialmente essa. Deveria ser uma condição de optar. E o empregador, ele poderia botar 2 mulheres em vez de uma, justamente para atender isso. Mas se Não, ela eu acho que quisesse... mas eu acho que o movimento é cultural mesmo. A gente tem que deixar de ver o homem apenas como ajudante da família. Né? Eu acho que é um movimento todo. O homem não está ali para ajudar a mãe. Quer dizer, até ele não cozinhar ela ajuda não com tem o que fazer. filho. Você Ele já- tem que Por que fazer não? parte de um Parte. sistema de família que ele optou em ter. Isso. Ninguém está obrigando ele a nada. Ele optou em ter uma família. Ele faz parte de um sistema. Quais são as atribuições? Então, acho que tem que fazer, Paulo. Desculpa, mas... Acho que a ideia tem que fazer essa mudança. É, eu a acho gente que tem que mudar a mudar, lei trabalhista. Não, começa a mas ensinar os maridos. melhor nem contar. Não Começa muda a lei, ensinar. os Teu marido acordos. cozinha? Meu marido, um pouquinho. O dela cozinha total. Não, o meu Meu marido cozinha. ajudou a O teu criar cozinha. o filho. O Cairoli não frita um ovo. Não. Não frita um ovo. Mas eu faz já um cozinhei churrasco. muito. Faz Não, quando tu Paulo, sai fala aqui, a tu verdade. vê... Tu É vê realidade, na gente. Europa, tu Mas vê os os meus pais filhos passeando com os cozinham, filhos, eles trocando têm até fralda, fazendo um monte de Mas coisa. os meus filhos Aqui, cozinham, ajudam a cuidar dos filhos dos meus netos, são pais super participativos. Não aprenderam nada maravilhosos, com o pai? Todos os Os teus três. filhos não aprenderam Os meus nada com o filhos, pai? Os 3 são Não, é que bárbaros. eles tiveram Nesse espelho, ponto, mas já é é uma outra geração. Não, mas é deixa eu outra falar, então. geração. Não aprenderam Eles já- nada com Meu o pai. marido, porque assim, Não, não até por aprenderam com questão o pai. profissional, a profissão dele lhe permitia muito mais tempo do que a minha profissão. Eu viajo muito, eu saio muito da cidade. A criação do meu filho eu fui muito mais ajudante do que o meu marido. Meu marido era o protagonista. Eu era coadjuvante. E não tem problema nenhum nisso. Isso Meu aí. marido... Pois é. Vamos, E eu sou uma pessoa... Resolveu, tá bem. vamos ao ponto final com Gimo. Com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutora Fernanda Toqueto, seu ponto final, nossa psiquiatra, psicóloga, especialista em prosperidade. @fernanda.toqueto, já que ele me deu a vez, me manda um direct para me encontrar aqui em Porto Alegre, dia 15 de agosto, workshop Ricas Mulheres, junto com a Confraria do Batom. Era isso que tu queria que eu falasse? Aonde poderiam me encontrar pela primeira vez presencialmente, além das minhas redes sociais, para contribuir com a mulher. Isso aí quer já é crescer, absolutamente discriminatório com a Faria do Batom. Não é discriminatório, a mulher como protagonista, mas os coadjuvantes Vocês que estão são discriminando os importantes. homens. Não De maneira estamos. alguma. Pelo contrário. Ó, eu queria completar a fala anterior. O importante são os acordos que são feitos dentro de casa. Se a mulher sai mais ou se o homem sai mais, como as coisas funcionam, a gente não tem que ter preconceito, a gente tem que ter acordo. A gente tem que saber o que é importante pra gente, né? Criar as nossas regras e fazer as coisas acontecerem dentro da casa da gente. Isso é que faz a diferença, isso é que, né, isso é que aflora o crescimento, o respeito, o desenvolvimento. Na minha casa funciona assim, porque a gente tem uma rotina ambos de carreira, de fazer, de acontecer, de realizar e tem que ajustar
para não ter aquela coisa de culpar-se, culpar. Isso aqui é o Bolsonaro. Né? Não fica... Maria João, seu ponto final. Falaste uma coisa que eu acho que é importante no Brasil e eu acho que é uma discussão que a gente tem. A gente tem tudo muito centralizado e é muito fácil ter corrupção quando a gente junta tudo num governo federal. Então a gente fala de Estados Unidos. Qual é uma das grandes coisas que eu acho importante e eu acho que a gente tem que começar a discutir isso? O próprio Rio Grande do Sul recolhe imposto e não recebe de volta aquilo. É quase o que 14% do que recolhe, pelos últimos dados que eu tinha visto. Então, tem que começar a discutir descentralizações para fazer funcionar cada estado ou cada federação, não interessa como, cada região, mas a gente tem que ter a apropriação daquilo que a gente recolhe, daquilo que a gente produz e trazer isso em benefício daquele povo, daquela população. Ponto final. Quantos ministros tem no governo Bolsonaro? Eu estou me lembrando da Damares, eu estou me lembrando da Agricultura. Que é excelente, ministra da Agricultura. Não vou falar da Damares. Sim, a mas Damares a eu tenho Agricultura eu posso falar. Excelente. Está fazendo um bom trabalho. Excelente, ela excelente. Conhece, a Tereza Cristina, principalmente excelente. conhece. O que acontece? Ela é técnica. Ela é técnica. É isso que a gente precisa. Nossa presidenta mata, Carolina Gralha. Bom, ela olha aqui, o que ela desperta aqui de... Meu ponto Mas final... deixa eu ler isso aqui antes. Paulo Sérgio, parabéns pela excelente bancada. Nós temos que acabar com essa tal de esquerda e direita baseado no que os últimos governos divulgaram, que tinha acabado com a pobreza e o desemprego. O atual fez comentários dele sobre a fome. Agora ficamos criticando. Eduardo Cloeiro, de Porto Alegre. Estamos super juntos. Então... E o meu ponto final vai amanhã, dia 25 de julho, para um dia muito importante, um dia internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha. Falamos aqui sobre o papel da mulher e por que não falar também sobre o papel da mulher negra no nosso país. Um país de mais de 50 milhões de mulheres negras, chefes de família, e que é muito importante, porque além da discriminação de gênero que as mulheres sofrem como um todo, assédio moral, a mulher negra ainda passa por outro tipo de discriminação e há uma violência diária e constante da vida dela. Então isso a gente tem que estar muito atento para poder combater, para poder refletir o que nós queremos enquanto país, quem que nós queremos proteger, se nós estamos fazendo um governo, uma proposta, uma política inclusiva ou excludente. O que o senhor e a senhora fazem aí em casa. Então vamos fazer a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas profissões, nas nossas famílias, porque é só esse o caminho que vai levar o Brasil para o lado certo. Maravilha, nossos aplausos. Leia esse WhatsApp aqui, por favor. Parabéns, Paulo Sérgio. Essa mesa está linda. Beijos a Carolina Gralha, grande juíza, deputado Tenente Coronel Zucco. Um beijo. E ele botou aqui. O que ele botou embaixo? Essas mulheres me representam. Obrigada, deputado. Parabéns. Muito gentil, como sempre. Doutora Lídia Longnot, seu ponto final. Meu ponto final é a gente pensar todo dia o que a gente poderia fazer para terminar com a corrupção. Porque a gente fica pensando no todo, mas aí vai lá e coloca o chiclete no USB. Então, assim, isso está prejudicando todo mundo. Não é engraçado, não é legal. Então, assim, vamos tentar cuidar da gente, cuidar o que a gente pode fazer e que vai melhorar tudo. A gente tem acesso à informação. Então, falar para o porteiro do nosso prédio que é importante, se ele já tem mais de 50 anos, ele foi lá fazer o PSA, foi no posto de saúde fazer o toque retal, para a mulher, se ela foi fazer a sua mamografia, se foi olhar com o dentista do posto, ou se ele tem acesso ao convênio, julho, mês do câncer de cabeça e pescoço, porque a gente tem lesões pré-neoplásicas que podem tratar e a pessoa ficar curada. Então, eu acho que a gente tem que começar a cuidar um pouco da gente e dos outros. E se a gente puder fazer menos corrupção no nosso dia a dia, não pegar aquela caneta que está ali do banco, que tu assinou e levou embora. Se tu puder, de um jeito ou de outro, ajudar nisso, eu acho que vai melhorando culturalmente e as coisas podem ter uma melhora cultural, um desfecho melhor. Olha, o Dodge Sirena, que é o empresário do Roberto Carlos Piratini, confirma embargadero sem licitação e abre concorrência para explorar estacionamento no Cais Mauá. Sócio da Tornac, uma das empresas que realizaram o projeto do embarcadero, diz que se a obra começar em agosto, seria possível inaugurar o espaço no final do ano. Parabéns ao Piratini pela decisão.
Paulo Sérgio, estive na Universidade de Coimbra, em Portugal, em junho. Os brasileiros são muito bem recebidos por lá, para estudar e também para trabalhar. Mostram que gostam dos brasileiros. Encontrei vários brasileiros e todos eles felizes em Portugal. Doutora Goya, Telecheia Cairoli. Bom, eu acho que vocês já disseram tudo como ponto final e eu torço muito para que o nosso Brasil dê certo. O meu ponto final é assim, tudo que qualquer um de nós, como tu disseste, puder fazer para ajudar a reestruturar, mesmo que seja a pessoa que está do teu lado, qualquer um para ajudar a crescer, a, enfim, participar de alguma coisa positiva é muito importante e agradecer ao Paulo Sérgio pela presença. Não, aqui. tem que vir mais, né? Todos vocês. Obrigada e um prazer estar com vocês todas, foi muito bom. Boa noite, muito bom o debate, alto nível. Gostaria de saber se a psicóloga Togueto é parente dos irmãos engenheiros de Santa Maria, pois meu pai trabalhou com eles na área de ferrovia com muito orgulho. Pois então, eu vou ter que consultar a minha família, porque... Vai lá na tua árvore. Vou lá na minha árvore. Genealógica lá e... Não vou poder responder essa pergunta, não tenho certeza disso, mas fico Fica feliz devendo. da marca tá deixando um impacto positivo aí. Sou transplantado de pulmão na Santa Casa e hoje saí da consulta no portão de sair do hospital e havia um senhor fumando. Avisei que era proibido fumar dentro das dependências do grupo. Bem sabe qual a pergunta dele. Se eu era o dono da Santa Casa, pasmem. Ô, gente mal educada esta, o Luciano está dizendo aqui. É que as pessoas estão bem intolerantes hoje, né? Cada um quer saber só do seu direito. Quero, que a gente falou no início. Mas ele tem razão, né? Eu acho que ele tem com razão. certeza. E tem que cobrar mesmo. Boa noite, Paulo Sérgio. Instituto Brasilense de Direito Público. Gilmar Mendes é o nome da faculdade do Gilmar Mendes. Recomendo que a doutora Carolina faça uma visita lá. E parabéns a ela pelo equilíbrio, que ela é uma pessoa que conhece direitos e deveres, por estar por dentro do direito do trabalho. Legal. A sua continência foi para quem? Carolina Pois Guilherme. nem tinha pensado nisso, né? Minha continência vai para todos os voluntários cozinheiros do bem, que têm feito um trabalho há quase 4 anos. É o maior coletivo que auxilia pessoas em estado de vulnerabilidade desse país todo. Então, aqui um agradecimento mesmo especial a essas pessoas que dedicam seus finais de semana, sábado e domingo, a fazer a alimentação. Vai ter uma feijoada sábado no Viaduto da Conceição. Vai ter mocotó no domingo no Viaduto do Birici, oferecido pelo Sérgio, do Rei do Mocotó. Que é espetacular o Mocotó. Maravilhoso, né? Eu bato ponto lá, sou super fã do Rei do Mocotó. E domingo nós estaremos lá também no Viaduto do Birici, então servindo mocotó. E isso é uma pequena demonstração de carinho aos voluntários cozinheiros do bem, Júlio Rita, que é o nosso grande líder. Lensometria digital. Isso aqui limpa os óculos. O meu precisa. Então, o meu também está precisando aqui. Sempre precisa aqui. Lá da Centerótica, né? Ali na Soledade, esquina com o Carlos Gomes. A sua continência, doutora Maria João? A minha continência vai para o Coronel Zucco, porque é muito bom ver quando um homem entende a necessidade que é a parceria homem-mulher em qualquer nível de relacionamento. Então, eu agradeço a ele o carinho de lembrar e dizer que o representamos. Está aqui o seu lenço para lensometria. Eu preciso muito. Doutora Fernanda Togueto, seu ponto final. A sua continência, Minha perdão. continência, então eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Vai para todas as pessoas que estão nos assistindo e que fazem algo pelo outro sem esperar nada em troca. Pô, maravilha. Ó, se eu não usar, serve pro... Mas eu tenho um. Tem, mas serve também pro celular, serve pro computador. Brilhante programa, amigo Paulo Sérgio. Fraterno abraço em ti, na senhora Maria João, o Elias Valdez. Está te mandando um abraço aí. Já passei, né? A sua continência, A minha vai para Lídia. Todos os pacientes, que não é fácil ser paciente. Do dia para a noite, a pessoa se deparar com uma doença, que às vezes é um transplante, que tem que cuidar o resto da vida. E, ao mesmo tempo, essa pessoa se preocupar com o outro, né? Porque ela está vindo da consulta dela, ela podia estar só preocupada com ela está se preocupando com o outro, dando uma notícia, olha, quem sabe tu não fuma, se alguém tivesse me avisado, quem sabe podia ser diferente comigo. Então, eu acho que
não é fácil ser paciente, tu ter que enfrentar todo dia, doenças, mesmo que a doença seja crônica. Então, a minha continência vai que eles continuem lutando, que a ciência está evoluindo muito e amanhã pode ter tratamentos melhores, pode ter uma cura, pode ter uma sobrevida maior e com melhor qualidade de vida. Olha aqui o seu verde, que não é verde olivo. Doutora Goia Telecheia Cairoli, a sua continência. Minha continência vai para um grupo de amigas que eu tenho, que são as Voluntárias pela Vida, capitaneadas pela Nora Teixeira, e que está fazendo um trabalho maravilhoso em prol do povo gaúcho, junto à Santa Casa. E a minha continência vai para ela. Admiro muito o trabalho delas. Eu sou o Hospital Norinha Teixeira, que está vindo aí, vai ser um espetáculo. Da Centro Erótica. Aniversariando hoje o desembargador Clóvis Fernando Chuc Santos, Fernando Ernesto Correia de aniversário. Grande abraço, Fernando Ernesto, grande figura. O nosso eterno João Antônio Dibe, vereador de Porto Alegre, grande prefeito, Gemerdila, ex-presidente da GM, o Tarcísio Zimmermann, ex-deputado, a Iole Faccioni, esposa do nosso Vitor Faccioni, José Roberto Musnik, o Ayrton Rico, um abraço, Ayrton, a Betina Odara, o Alexandre Esperotto, grande Alexandre. Jantamos com o Chico lá no Banco do Brasil, na segunda-feira. Um irmão dele. O Sebastião Melo, também de aniversário, a Simone Lunk, o Arno Carrarge, o Lucas Pereira Lima, que é filho do Luizinho, né? E o Pedro Adame, entre tantos aniversariantes aqui. Deixa eu falar aqui só da minha líder dos jubilados aqui, a Catarina Dalla Costa, também aniversariante de hoje. Uma juíza aposentada que dedica muito à vida associativa, dedica aos associados, aos juízes e que é uma referência para todos nós. Queria deixar um especial carinho aqui para um dia do aniversário dela. Pô, maravilha. Parabéns a ela Clóvis, também. Né, que é o nosso desembargador aqui. É verdade. 554 WhatsApps até agora, hein? Paulo Sérgio, peguei alguns apenas aqui. Contraditório ou polêmico. O Dr. Schwartzman diz que a obesidade que mata não é da classe alta. Depois existem restaurantes populares de baixo custo, R$1 e R$2. Abrigos, mas as pessoas preferem ficar nas ruas. Campanhas de agasalho todo ano. Sopas de grupos, como da doutora Carolina Gralha. Por que a fome? Tem fome no Brasil? Jorge Ademar Kowalski. É aqui onde chega, né? Tem lugares que não chega. Tem, não a é gente faz um trabalho de um tudo. dia por semana, né? É verdade. Os outros dias da semana... E a minha continência vai para o governador Eduardo Leite, que liberou o embarcadeiro. Embarcadeiro que vai agregar a orla do Guaíba, né? E vamos realmente ter um novo momento ali, que seja propulsor da restauração real do Cais do Porto, que há 40 anos a gente espera. Eu já fui a mais de 20 lançamentos de editais e projetos para o Cais Mauá, não aconteceu nada. Vamos ver se agora acontece. Obrigado. Senhor, sucesso está aqui. 555 WhatsApps agora. Agradeço a todos pela companhia. A Vera Armando está concentrada para o jogo daqui a pouco do Internacional lá em Montevidéu contra o Nacional. Já começou a tremer. Tá? Vem aí ela, aqui de Porto Alegre, nossos colegas das TVs locais, para as nossas 106 retransmissoras em todo o estado. E amanhã teremos aqui o secretário de Estado da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, que vai nos falar como andam as finanças do Estado. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.